Olá, coders! Meu nome é Zilli. Fala, Coders, aqui é o Emerson. Hoje a gente vai começar a explicar os vídeos dos exercícios sobre o vídeo que a gente fez no canal explicando sobre arrays. Se você não viu, vai lá dar uma conferida. A gente preparou aqui dois exercícios sobre arrays para a gente poder estar explicando ao longo desses próximos dois vídeos. Exato, bora lá. Então vamos lá. O primeiro exercício é o seguinte: partindo do conceito de array em uma dimensão, peça ao usuário o tamanho do array e dois valores do tipo float, e atribua a soma desses dois valores em todas as posições do array. Após isso, imprima o array com todos os valores. Ou seja, como é que a gente vai fazer? A gente vai declarar um array, né? Então já que aí a gente vai pedir o tamanho para o usuário desse array. Então, se o usuário digitar 10, 20, sei lá, aí a gente vai ter que array com o tamanho que o usuário digitou. Segundo caso que a gente tem que pensar, os valores que a gente vai aceitar é do tipo float, ou seja, o nosso array tem que ser do tipo float também. Então, aí depois a gente vai pegar a soma dos dois valores que o usuário digitou e vai atribuir em todas as posições do array, e aí depois a gente só imprime. Exatamente. Então agora vamos sair aqui dessa apresentação e vamos mostrar aqui cada um dos códigos, né? Primeiro aqui o código em C. Aqui a gente tem uma variável inteira para poder armazenar o tamanho que o usuário digitar aqui. E que a gente está pegando o tamanho com scan. Né? Aqui, como o Emerson explicou, eu criei um array que ele tem tamanho igual a variável tamanho, né, que foi o que o usuário digitou. E esse array é do tipo float. Eu criei aqui outras duas variáveis para armazenar cada valor decimal que o usuário digitar, né? Está explicado aqui no print no scan. E aí o que eu fiz? Eu fiz um primeiro for, que é para atribuir em cada posição do array a soma dos dois valores do tipo float. Então a gente faz um for e o array 1, que é o nosso array do tipo float, em cada uma das posições, né, que ele vai do array pelo for, ele vai armazenar a soma dos dois números. Aqui eu fiz um pulo de linha só para ficar melhor a visualização. E aí esse outro for aqui, o que ele vai fazer? Ele vai imprimir os números lado a lado, né, do array. E aí aqui eu usei uma formatação diferente, como vocês estão vendo. Quando a gente quer só imprimir o valor do tipo float, a gente coloca o %f, né? Quando eu coloco aqui %.2f, eu quero limitar o número de casas decimais que vai aparecer na tela, né? Então nesse caso aqui eu estou limitando a duas casas decimais, a impressão dos números. Então, se a gente executar aqui o código, vou digitar um tamanho aqui, por exemplo, 10 do array. Fala um valor decimal aí, Emerson. 3,50. Ou 3,50, né? Hum. E um segundo. E aí, Para falar outro. Pode ser. 1,50. Então, se a gente colocar aqui, ó, a gente tem 10 elementos dentro do array, todos com o valor 5, que é a soma dos dois números aqui, né? Exato. Tá por Perfeito. aí o código. Em Java vai ser praticamente parecido, é quase a mesma coisa. Então a gente declara ali em cima a variável, né, tamanho, de pegar o tamanho que o usuário digitou. E aí daquele mesmo jeito, né, que a gente usa o scanner, que vai ser nosso leitor, que vai pegar o número que o usuário digitou. E aí a gente faz, por que que eu usei double e não float? O double ele tem uma precisão maior do que o float. É, é bem difícil, confesso, que é bem difícil de você ver alguém usando float em Java. Geralmente é double por causa da precisão ser maior. Então a gente consegue expressar os valores de uma forma melhor. E aí depois que eu declarei o array de double, né, que a gente pode entender também como float, eu peguei e declarei dois novos valores, né, para pegar os valores que o usuário digitou como double. Peguei esses dois valores, né, coloquei em valor um e valor 2. E aí eu fiz o primeiro for, né, atribuindo em cada posição do nosso array a soma do valor um mais o valor 2. E aí depois, né, como vocês podem ver, eu fiz um outro for, que esse for é diferente. Ele é chamado de for each. Por que for each, né? Você vai bem com a tradução. É para cada. Então, para cada elemento do seu array, você coloca um comando ali dentro. Qual que é o comando que eu estou colocando dentro do for? É, só para imprimir. Ou seja, estou imprimindo, né, o valor. E aí eu estou colocando mais um espaço, né, que está entre, como se fosse uma string de espaço ali.
que é para imprimir o valor um do lado do outro, né, com um espaço entre eles. E aí o que quer dizer, né? Vamos formalizar mais um pouco. O double D, qual que é a ideia? A gente vai pegar esse array, né, que a gente está passando ali como se fosse um segundo parâmetro, o que divide esses dois parâmetros os dois pontos. Então, o primeiro parâmetro é qual que é o tipo de dado que tem no seu array. No nosso caso, é double. Então, a gente coloca double, aí coloca um nome qualquer. Eu coloquei D, mas pode ser X, Y, K, sei lá. E aí, você coloca os dois pontos. E aí, você coloca o nome do seu array. No meu caso, né, é array. E aí, você faz o comando ali, como eu já tinha explicado. E ali, depois, eu só dei um print ali para de linha, para ficar mais formatadinho. E aí, eu acho que os vídeos já podem rodar. Então, executar. Coloca o tamanho 10 também. Coloca o mesmo exemplo que a gente usou em C para mostrar que vai dar o mesmo resultado. Aí, Aqui é uma isso. diferença, ó. No C, quando a gente foi digitar um valor decimal, a gente tinha que usar o ponto, né? Aqui a gente tem que usar a vírgula porque se eu colocar um ponto ele vai dar um erro porque o NetBeans, que é a ideia que tanto eu quanto a Emerson a gente usa para fazer os códigos em Java, ela está formatada com o padrão brasileiro. Então ele vai aceitar o número decimal com a vírgula e não com o ponto, né? Então eu tenho Isso, exato. veio assim, Para você aceitar com ponto, você tem que mudar a localidade ali. Mas isso. é outra história. E aí deu o mesmo resultado. Como vocês podem ver, deu o mesmo resultado que deu em C. O 5, né, ponto zero. E os 10 elementos, né, no nosso array. Isso aí. Agora em Java, como de costume, é um pouco mais diferente do que essas outras duas linguagens. Então vamos lá. O tamanho, eu estou pegando ali, normal da sintaxe do Python, né? Fazendo um int com input para o usuário digitar o tamanho. Aqui já tem uma diferença. Eu criei um array que chama array1. E o que acontece? Quando você vai criar um array no Python, você necessariamente tem que inicializar com algum valor dentro. Você não pode inicializar ele sem elemento, com vazio. Porque senão, caso você queira inserir algum valor, ele vai acabar dando um erro falando que você não tem elementos e que ele já estourou o limite do índice e tudo mais. Então o que eu fiz aqui? Eu inseri um elemento, por exemplo, 1.0, e aí eu multipliquei ele pelo tamanho. Então o que isso quer dizer? Quando eu faço isso, ele vai já acrescentar, ele já vai meio que preencher o array com o tamanho que o usuário digitou. Então ele vai colocar, por exemplo, x números 1, nesse caso, né, dentro do array. Então ele já vai formatar o tamanho do array. Aí aqui eu peguei os dois números do padrão do tipo float, e aí aqui, fazendo aquele for com uma sintaxe um pouco diferente do Python, né, usando o range, para ele ir até o tamanho do array, atribuindo em cada posição do array a soma dos dois números, e aqui já imprimindo o array. Né? Não preciso estar fazendo um for, porque se eu fizer assim já vai imprimir direto. Então, se a gente usar o mesmo exemplo, o tamanho 10 com o valor 3.5 e 1.5, ele já vai aparecer aqui formatado, né, os 10 números com valor igual a 5. Eu acho até que em Python deu pra perceber bem a ideia do array, né? Que eu tenho o colchete e a vírgula para você ver os elementos certinho. Então acho que agora deu para ficar bem fixo como é que é como é o funcionamento de um array. Sim, que é a ideia de você ter um conjunto de elementos e eles estarem todos encadeados a partir de uma variável, que no caso aqui no nosso sempre é uma variável do tipo array. Né? Exato. Então, para esse primeiro vídeo aqui, eu acho que é isso. A gente vai montar ainda um segundo vídeo, que logo deve sair, explicando esse segundo exercício aqui, no qual a gente vai trabalhar com os arrays multidimensionais e o conceito de matriz. Boa, é isso aí mesmo. É, então não esqueçam de qualquer dúvida deixar no comentário. Não esqueça também de se inscrever no canal. E em breve a gente libera esse vídeo 2 aí do exercício. Exatamente. Muito obrigado e até mais. Valeu e até mais.